Resinas acrílicas. Há dois tipos de resinas acrílicas utilizadas em odontologia. A resina acrílica ativada quimicamente e a resina acrílica ativada termicamente. As resinas acrílicas elas são nada mais do que polímeros à base de metacrilato, são muito populares e de baixo custo, são amplamente empregadas na odontologia, e a cadeia de polímeros ela é sempre formada por uma reação química, que liga os monômeros por meio de ligações covalentes. Na verdade, ele é um plástico de alta estabilidade dimensional e por isso ele é muito empregado na odontologia. A composição das resinas acrílicas é sempre na base de um pó e um líquido. No pó nós temos o polímero acrílico ou copolímero, né, o polimetacrilato. Também é o peróxido de benzoíla, que é o iniciador da reação, alguns pigmentos, corantes, opacificadores e plastificantes. No líquido nós temos basicamente o monômero, que é o metacrilato de metila, com a hidroquinona, que é um inibidor. Alguns aceleradores, plastificantes e agentes de ligação cruzada também estão presentes. Os tipos de resinas acrílicas, então, são dois tipos, como eu falei anteriormente. A resina acrílica ativada quimicamente, que é uma resina de polimerização fria, ou ela é também chamada de autopolimerizável, e ela tem uma polimerização menos eficiente que a resina acrílica ativada termicamente. Por sua vez, a resina acrílica ativada termicamente, a polimerização ela é sempre alcançada pela aplicação de um calor, então ela forma ligações cruzadas melhores, né, do que a resina acrílica ativada quimicamente, e portanto ela apresenta mais resistência mecânica e ela é mais estética. Então ela é mais utilizada em ambiente laboratorial, enquanto a resina acrílica ativada quimicamente é mais utilizada em ambiente de consultório odontológico. As reações químicas, então, elas passam por etapas. Inicialmente é uma reação por indução, onde há a liberação de radicais livres do iniciador, o peróxido de benzoíla, que está na composição da resina acrílica. Depois há uma propagação pela adição sucessiva de unidades monoméricas, formando a cadeia polimérica. E por último, há a terminação, que é a reação que transforma os radicais livres em um grupo estável. Aqui eu apresento para vocês, nesse slide, a apresentação comercial das resinas acrílicas, que a gente usa em consultório odontológico. As resinas acrílicas ativadas quimicamente, elas são apresentadas na forma sempre de um pó e um líquido que deve ser manipulados e misturados pelo cirurgião dentista. A manipulação é bastante simples. Você pode utilizar um pote de Dappen, como esses que a gente vê na figura direita, no canto inferior, ou potes de Paladon, que estão na mesma figura na parte superior. E a gente coloca sempre o pó e acima do pó a gente coloca o líquido. A proporção é sempre 3:1, 3 partes de pó para uma parte de líquido. Após fazer a mistura com uma espátula, a gente faz a tampa, o pote, né, para que o oxigênio não reaja com os radicais livres. Isso iria retardar a reação de polimerização. A resina vai passar por várias fases. Ela primeiro vai apresentar um aspecto mais granuloso, mais arenoso, a gente chama de fase arenosa. Depois ela fica meio pegajosa, a gente chama de fase pegajosa ou fibrilar. Depois ela adquire um aspecto plástico, depois borrachoide, por último ela se torna rígida, quando ela apresenta a última fase, então, da reação de polimerização. Para entender melhor esse procedimento de manipulação da resina acrílica, eu deixo esse vídeo para vocês, com um link na descrição, para que vocês possam acessar então e visualizar todo esse procedimento com as fases de polimerização da resina acrílica. O tempo de presa vai de 2 a 3 horas. Isso é um pouco variável conforme a quantidade de pó ou de líquido que se coloca, mas geralmente fica entre 2 e 3 horas. As indicações da resina acrílica são para padrões de fundição em moldagens intracanal, para utilização em próteses totais, em próteses parciais removíveis, na confecção de próteses provisórias, tanto unitárias quanto parciais, quanto totais, na confecção de moldeiras individuais, em placas oclusais, em aparelhos ortodônticos removíveis se usa muito a resina acrílica, e para conserto e reparo de próteses que também precisam de algum reparo de algum dano que elas tiveram. Pode ser reparadas com resina acrílica. Ela tem uma série de propriedades, as resinas acrílicas. Elas têm uma contração de polimerização que vai de 6 a 8% em volume. Então, depois da polimerização, elas diminuem de tamanho, né? Mas não um tamanho tão considerável, apenas 6 a 8% do seu volume. Apresenta um coeficiente de expansão térmica linear alto. Elas sofrem um processo de embebição, elas absorvem líquidos, né, após a sua polimerização. Elas têm baixa resistência mecânica, menor que o amálgama e menor que a resina composta.
e apresenta uma compatibilidade biológica, porque a sua toxicidade é baixa. Com relação à resistência mecânica, é importante fazer sempre a comparação com outros materiais odontológicos, né? Ela é menos resistente que o amálgama e menos resistente que a resina composta. Numa comparação que alguns autores fazem entre a resina acrílica ativada termicamente com a resina composta, a gente observa as seguintes características. A contração de polimerização da resina acrílica ativada termicamente é em torno de 6% do seu volume. Já na resina composta, de 2,5% a 3,7% do seu volume. Então a resina composta ela apresenta uma contração de polimerização menor. Quanto à resistência flexural, a resina acrílica ativada termicamente é em torno de 90 megapascal. Já a resina composta varia de 100 a 170 megapascal, dependendo do fabricante e do tipo de resina. E quanto à resistência à compressão, a resina acrílica ativada termicamente fica em torno de 76 megapascal, enquanto a resina composta varia de 250 a 400 megapascal. Então tem uma resistência mais evidente, né, na resina composta do que na resina acrílica ativada termicamente. Para a limpeza das próteses, a gente sempre recomenda a escovação diária com água e sabão neutro. O ideal é que não se utilize dentifrícios, porque os dentifrícios têm na sua composição agentes abrasivos, né, que podem riscar a superfície das próteses, das dentaduras. A gente pode usar pastilhas efervescentes, colocar as próteses removíveis, como as dentaduras e as PPRs, em imersão para ajudar na limpeza. Pode-se utilizar soluções aquosas de hipoclorito de sódio, também indicado, desde que as próteses não tenham grampos metálicos, né, que iria promover a oxidação. E lembrando que toda prótese ela é sempre colonizada por fungos, como a Candida albicans, que causam estomatites nas pessoas, né? Então, por isso é fundamental uma boa higiene das próteses para que não tragam problemas de saúde para as pessoas. Ultimamente tem aparecido algumas resinas mais modernas, com algumas características bem interessantes para uso. Temos a resina bisacrílica ou bisacril, que ela é geralmente dual, ela é utilizada para provisórios de facetas, então o dentista faz a manipulação dessa resina, né, em casos onde ele tem que fazer facetas ou lentes de contato, e mostra depois para o paciente, após ser feita a polimerização, né, com o aparelho de fotopolimerização, o que acontece então com o futuro dente do paciente, como é que ficaria essa nova visão, já que ele está utilizando essa resina bisacrílica como um modelo de estudo. Tem a Pattern Acrylic, que é uma resina de baixa contração, que pode ser ideal para ser utilizada na técnica do pincel, quando a gente pega o pincel, molha no líquido, molha no pó e faz a mistura em porções, não com espatulação, mas sim com uso apenas do pincel. A resina Transflex também é uma resina recente, que ela substitui os grampos metálicos em PPR. Ela é composta sempre de metacrilato de metila e tem a vantagem da prótese ficar esteticamente mais agradável, né? Porque não aparece grampos metálicos numa PPR feita com esse material. E também a resina acrílica pode ser utilizada como materiais reembasadores de tecidos. O polietilmetacrilato é usado sempre para reembasamento de dentaduras. Então, quando há necessidade de um reembasamento, existem resinas acrílicas apropriadas para esse uso.